Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Anderson Fernandes. Eu falo do edifício Felicitar na cidade de Juiz de Fora, planeta Terra. E hoje nós estamos fazendo mais um capítulo do livro Psicologia Financeira de Morgan Housel. Vamos para o capítulo 3. No capítulo 3 ele diz e começa: nada é suficiente. E ele começa com a seguinte pergunta, inclusive: por que homens extremamente ricos se arriscam para conseguir mais dinheiro? E inclusive se arriscando para conseguir esse maior sucesso. Pois bem, ele traz o exemplo de um indiano que já era milionário e participava de um conselho administrativo de uma empresa. Existiu uma reunião neste conselho, a equipe gestora, ela tomou a seguinte decisão: de fazer um investimento muito grande nessa empresa. Pois bem, o que ia fazer o capital dessa empresa subir absurdamente. Terminou a reunião, esse milionário indiano pegou o telefone e fez uma ligação para um sócio dele dizendo: olha, compre o quanto de ações da nossa empresa você conseguir. O que acabou acontecendo? Então esses caras compraram as ações. No dia seguinte ocorreu divulgação das informações relativas a esse investimento grande, fazendo com que as ações subissem. Bom, como eles compraram as ações por um preço baixo e agora as ações estavam muito altas, eles ganharam muito dinheiro com isso. O problema disso tudo é que usaram informação privilegiada. Ganharam muito dinheiro? Ganharam, mas se viram. Por quê? Porque foram presos. Esta é uma prática ilegal. Então veja bem, mesmo tendo muito dinheiro, algumas pessoas elas se arriscam para ter mais dinheiro. E a pergunta dele é: por quê? Me lembrou muito essa história, me lembrou muito a história de Midas. É um conto grego, o rei Midas. Não sei se vocês conhecem essa história, mas o rei Midas, ele fez um favor ao deus Dionísio. E em contrapartida, o Dionísio deu para ele um presente. Falou: olha, pode escolher o que você quiser, eu vou te dar um dom, o dom que você quiser. Midas, ele escolheu fazer com que tudo que ele tocasse virasse ouro. Então essa foi a dádiva que Dionísio deu a Midas, por escolha do próprio Midas. Uma puta ideia de jirico. Moral da história, isso não deu certo. Na primeira vez que Midas tentou comer alguma coisa, ele percebeu que tudo que ele tocava virava ouro. Tocou uma maçã, virou ouro. Tocou um cálice de vinho, virou ouro. Tocou a filha, virou ouro. Moral da história, ele teve que acabar correndo lá no Dionísio e pedindo para Dionísio desfazer aquela maldição que foi dada na forma de presente. Aí eu fico pensando, ele já tinha tudo e mesmo assim queria mais. Ele já era um rei e mesmo assim queria mais. Tá parecendo aquela história daquele maluco lá, acabou falecendo tentando bater o próprio recorde. O recorde já era dele, ele já era detentor do recorde, ele saiu de casa para bater o próprio recorde e acabou morrendo por conta disso. O olho maior do que o estômago, tanto no caso do milionário indiano, bem como no caso de Midas e deste atleta aí que foi bater o próprio recorde. E aí ele retorna: por que arriscar tudo? Existem duas possibilidades muito fortes. A primeira possibilidade é a existência da ganância. Então, por conta da ganância, se arrisca a ter mais do que se tem. O problema disso é o seguinte: toda vez que você é sucumbido pela ganância, você aumenta a exposição ao risco. Necessariamente, quanto mais ganancioso você é, quanto mais você quer, maior é o risco que você tem. E existem pessoas que realmente têm a ganância como um princípio, um valor muito forte. Inclusive, essas pessoas elas têm um senso de suficiência. Na verdade, elas não têm um senso de suficiência. Ou seja, nunca é suficiente, nunca está suficiente para estas pessoas. Toda vez que elas se aproximam da meta, elas dão um passo na direção da meta, elas empurram a meta 2 passos para mais longe. Ou seja, sempre vai existir uma meta acima. Sempre elas vão estar buscando uma meta acima. O problema é o risco que elas incorrem toda vez que elas buscam essa meta maior. Então, o senso de suficiência é tratado como um distúrbio e normalmente ele está associado a perdas e traumas que as pessoas tiveram na sua leda infância. Acaba criando aí um vazio da alma, que normalmente tenta se preencher com bens materiais, dinheiro, sucesso, fama e por aí vai. Então é esse senso de suficiência que está ausente nessas pessoas. O vazio da alma. Jogadores compulsivos normalmente
tem essa síndrome. Então, essa é uma possibilidade de por que pessoas muito bem-sucedidas correm mais risco para se tornar mais bem-sucedidas. É essa falta de senso de suficiência. Uma segunda possibilidade é por meio da comparação social. Vocês percebam, toda vez que nós estamos inseridos em um meio social, nós podemos nos comparar com os nossos pares. E ao nos compararmos com nossos pares, nós podemos chegar à conclusão de que o vizinho tem um carro maior, de que o outro vizinho tem uma casa maior. E aí o que a gente faz? A gente busca atingir o mesmo nível. Para atingir esse mesmo nível, obviamente, a gente vai incorrer em um maior risco. E existe um problema com relação a isso, não só a exposição ao risco, mas existe um outro problema com relação a isso. É que é uma busca terrível. Por quê? Porque sempre tem um peixe maior. Sempre vai existir alguém mais bem-sucedido. E se nós nos basearmos especificamente nessa métrica, se a gente correr atrás especificamente dessa métrica, a gente nunca mais vai parar de correr, porque sempre tem um peixe maior no lago. Como é que a gente quebra essa problemática de se comparar com os pares, né? Essa comparação social? Como é que a gente quebra esse ciclo do mal? Tem uma forma muito fácil, é fazer uma pergunta. Qual é essa pergunta? Para quem eu estou fazendo isso? Para quem eu estou buscando essa melhoria? Essa melhoria está sendo buscada para mim, para os meus familiares, para os meus entes queridos, para melhorar em última análise a sociedade, o planeta? Se sim, beleza. Continue. Qualquer outra resposta fora disso já não tem mais justificativa, essa busca insana por mais e mais e mais e mais. Percebem? Não tem problema nenhum em ter um pouco de ambição. O problema é quando a ambição ela vira ganância. Aí sim mora o perigo, porque aí cada vez mais você vai estar buscando uma maior exposição ao risco. E mais cedo ou mais tarde a casa ganha. Mais cedo ou mais tarde a ruína vem. E aí, gostou desse conteúdo? Se você gostou, vou fazer um grande pedido. Dá uma moral aí pra gente nas redes sociais, no YouTube e lá no Instagram. Manda esse conteúdo para alguém que você acha que também vai gostar. Prazer falar com vocês. Grande abraço e até mais.